Olá! Hoje a gente vai fundo para entender como uma cidade bem no coração do Brasil virou a peça-chave de uma engrenagem gigantesca, uma que move a economia do país inteiro. Pense em qualquer coisa. O café da manhã, o celular, um livro na estante, cada objeto desses tem uma baita história de viagem. Uma jornada super complexa que, na correria do dia a dia, a gente nem para pensar, né? Pois é, a resposta está num tipo de motor invisível que está sempre ligado, trabalhando sem parar dentro das nossas cidades. E é sobre esse motor, que nunca desliga, que a gente vai falar. Um sistema que faz tudo chegar no lugar certo, na hora certa. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender qual é o conceito por trás dessa força toda, uma força que a gente nem sempre vê. Olha, a definição formal que vem de pesquisadores como Taniguchi é até que bem direta. Logística urbana é basicamente a arte e a ciência de fazer as coisas se moverem de forma eficiente dentro da cidade. Mas assim, não é só pensar em caminhão na rua, tá? É muito mais. É como se fosse uma rede de inteligência que liga quem produz com quem consome. Dá para pensar assim: se as cidades são o corpo da nossa economia, a logística é o sistema circulatório. É o sangue que leva os nutrientes, ou seja, os produtos, para cada cantinho, mantendo tudo vivo, tudo funcionando. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática, para um caso real. Bora aterrissar lá no Triângulo Mineiro e conhecer a protagonista da nossa história. E essa cidade é Uberlândia. E olha, ela não virou esse polo logístico todo por um simples acaso, não. A própria geografia da cidade deu para ela uma vantagem assim absurda, transformando Uberlândia num ponto de encontro quase que obrigatório para tudo que atravessa o país. É isso mesmo, a localização de Uberlândia é quase um superpoder. Ela está exatamente no lugar certo, sabe? Conectada pelas artérias certas. Essas rodovias federais que cortam a cidade, elas são como as grandes veias que distribuem os produtos para os maiores centros consumidores e produtores do Brasil. É estratégico demais. E tem uma coisa que o especialista, o Novaes, falou que é perfeita para isso. Ele disse que, em logística, a localização não é só importante, ela é determinante. E faz todo sentido, né? Estar no lugar certo economiza tempo, diminui custo e, no fim das contas, deixa a operação inteira muito mais inteligente. Ok, a gente já entendeu que ser um hub geográfico é excelente. Mas, na prática, o que isso significa em grana, em desenvolvimento para a cidade? Significa isso aqui, um PIB, um produto interno bruto super forte, como mostram esses dados do IBGE. Isso prova que a logística não é só um setor de apoio, não. Ela é um motor que gera riqueza diretamente. Atrai muito investimento e fortalece a economia local de um jeito, assim, impressionante. Mas, beleza, como é que esse PID é construído na prática? É simples, olha só. As gigantes do mercado instalam seus centros de distribuição lá. Por quê? Porque de Uberlândia é mais barato e mais rápido mandar os produtos para o resto do país. E aí o que acontece? Isso gera um monte de emprego, faz o comércio girar, fortalece todo o setor de serviços. É um ciclo, sabe? Um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Mas nem tudo são flores, né? Como em toda história de grande sucesso, esse crescimento super acelerado acaba trazendo junto os seus próprios desafios. E aí que está o grande dilema. É uma faca de dois gumes mesmo. O mesmo motor que está lá, impulsionando a economia, pode acabar sobrecarregando a cidade. Pensa bem, mais caminhão na rua significa mais trânsito. Mais galpões e armazéns significam mais pressão na infraestrutura da cidade. Encontrar o equilíbrio é o grande desafio. E para botar mais lenha nessa fogueira, tem o nosso comportamento. Essa vontade de comprar tudo online e receber para ontem. A demanda por entregas no mesmo dia ou no dia seguinte força todo o sistema a operar no limite. Isso, claro, deixa os problemas da cidade ainda mais complicados. Se a gente olhar mais a fundo para a estrutura do problema, a gente vê alguns pontos que acendem um alerta. Primeiro, essa dependência quase total das rodovias. Isso cria uma vulnerabilidade enorme. E outra coisa, muitas vezes a cidade cresce para um lado e a logística cresce para o outro, sem ter um plano que junte as duas coisas. E isso, claro, gera conflito, gera ineficiência. E aí? Qual é a saída? Como é que se resolve essa equação tão complexa? Olha, a resposta com certeza não é frear o crescimento, seria um tiro no pé. A chave é tornar esse crescimento mais inteligente. O grande objetivo é ter um sistema de logística que seja super eficaz para as empresas, claro, mas que ao mesmo tempo faça da cidade um lugar melhor para todo mundo viver. Então, o caminho para o futuro parece ter 3 passos bem claros. Primeiro de tudo, planejamento integrado. A cidade e a logística precisam, conversar, andar de mãos dadas, crescer juntas. Segundo, tecnologia. Usar a inteligência artificial, Big Data, tudo isso para otimizar as rotas, diminuir o número de viagens, prever a demanda. E o terceiro, que é fundamental,
soluções sustentáveis. Buscar alternativas que diminuam o impacto no meio ambiente e, claro, na vida das pessoas. E para fechar essa ideia, tem uma citação do estudo que baseou toda essa nossa conversa, que resume tudo perfeitamente. Diz assim: uma logística urbana eficiente é fundamental para garantir a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável. Ou seja, não é só sobre grana, sobre lucro, é sobre construir um futuro que seja competitivo e, ao mesmo tempo, sustentável. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. O caso de Uberlândia é, na verdade, um espelho para muitas outras cidades. A forma como cada uma gerencia esse seu motor invisível vai definir não só a economia, mas a qualidade de vida de todo mundo que mora nela. Fica a pergunta: como as nossas cidades estão se preparando para esse futuro das entregas? Vale a pena pensar nisso. Até a próxima!